programa está de volta. Você já mandou sua foto? Foto sua, foto do seu filho, foto do seu bichinho de estimação, assistindo o nosso programa, tá? Essa é a nossa promoção da semana. A gente vai mostrando no programa, ou até mesmo amanhã, as fotos que chegarem pra nós. Tira lá uma foto assistindo o nosso programa, mostra pra gente e manda no Twitter. Nós estamos no Twitter como @nosso programa tudo junto. Se você já tem Twitter, envie. Se não tem, faça o seu Twitter e mande pra nós. Ou então utilize o Twitter de alguém da sua família, de algum amigo que possa enviar essa foto pra você. Manda pra nós a sua foto, que será muito bem-vinda. Mais uma vez, nós estamos no Twitter como @nosso programa tudo junto. Tem que ter uma foto mostrando que você está assistindo o nosso programa, tá? Tira uma foto junto com a sua TV. Aí, manda para nós a foto e amanhã você vai concorrer a presente do nosso programa. E também você pode utilizar o Twitter para fazer sua pergunta sobre o bate-papo que nós teremos agora, ou então ligar. Mais uma vez, o Twitter é @nosso programa. E o telefone para você ligar pra gente é o 0 operadora 11 3337 5886. Se surgir alguma dúvida, seja durante o bate-papo ou surgiu alguma dúvida em qualquer momento do programa, não tem problema, você pode esclarecer dessa forma, tá? Agora nós vamos conversar sobre como proceder durante as greves nos Correios e dos bancários. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Rafael Ferracioli, que é advogado. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Doutor, a gente vai falar um pouco sobre os direitos do consumidor nessa história toda. A gente, até hoje mesmo, passando em frente os bancos, eu pensei, essa greve não vai acabar. A gente imaginou que a greve do Correio fosse ter fim ontem, após uma reunião que aconteceu, mas ela não teve fim. A greve dos bancários, se eu não me engano, já dura 11 dias. E a gente não vê o fim dessa situação. A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é: o consumidor tem direitos com relação à greve que qualquer tipo de instituição ou qualquer meio faça? Sim, o consumidor deve, antes de mais nada, ante a não entrega de sua fatura, de suas contas, ou até mesmo a impossibilidade de ir até uma agência bancária, tente documentar com o fornecedor, entre em contato com ele, preferencialmente por e-mail, de alguma forma que fique documentada, peça um meio alternativo. Caso o fornecedor seja negligente, não te informe um meio alternativo, depois, quando essa greve acabar, efetue o pagamento tão logo seja possível e procure o PROCON ou até mesmo um advogado para que ele lhe oriente e tente negociar junto à empresa a não cobrança das multas de juros, até mesmo porque a dúvida, a dificuldade foi imposta pelo meio elegido pelo fornecedor, que não disponibilizou um meio alternativo. Então, normalmente, os fornecedores irão aí repensar e dar o abatimento aí da multa, relevar aí esse atraso. Olha, eu conheço uma pessoa que está com uma dificuldade que é o seguinte: o cartão do banco dela quebrou, deu problema, ela pôs a senha errada, não sei. O cartão novo não chega porque o correio está em greve. E ela também não tem como sacar o dinheiro porque o banco está em greve. E ela está esse tempo todo, estou dando um exemplo de tantos outros que devem haver espalhados. Então ela está esse tempo todo sem ter dinheiro. Ela está tendo que pegar dinheiro com outras pessoas, da família, o dinheiro que estava guardado em casa, usando dinheiro de outros cartões, de outro banco. Mas num caso como esse, que a pessoa ela não deixou de pagar a conta, por exemplo, mas ela de alguma forma está sendo lesada, ela também depois pode procurar ajuda do PROCON ou entrar na justiça? Sim, sem dúvida. Muito mais, ela tem muito mais o direito dela muito mais protegido do que a pessoa que está com esse problema da fatura. Porque na fatura tem meios alternativos, nesse não tem outra solução. Muitas vezes não tem outra solução. O que ela deve fazer? Tentar ir numa outra agência, às vezes no bairro, na agência dela não está tendo atendimento, mas outra está. Tenta obter uma forma alternativa e sempre documentando. Requira por escrito ao gerente da outra agência, porque não importa, o banco é no Brasil inteiro, não importa que é a agência A ou B, alguém tem que dar uma solução. Se não der, procure aí o seu advogado, procure o PROCON, pequenas causas que certamente a senhora terá direito à indenização ao final do processo. Se você tem alguma dúvida, está passando por algum problema, como o exemplo que eu dei, ou qual é a situação, por conta seja da greve dos Correios ou dos bancários, manda para nós a sua pergunta. No Twitter nós estamos no nosso programa e 3337 5886. Doutor Rafael, agora eu quero perguntar o seguinte para o senhor. A gente tem aí inúmeras situações que estão acontecendo. O que a pessoa pode fazer? Vou dar o exemplo da conta de novo, que acaba sendo um exemplo mais corriqueiro, que está acontecendo com muitas pessoas, a gente sabe disso. Ela paga com multa se por conta desse atraso ela acabou não conseguindo pagar na data certa. Daí ela conseguiu pela internet, mas não tinha internet em casa. Daí ela teve que ir numa lan house, imprimiu, não pagou na data certa. Ela pode depois pedir esse valor de juros que ela teve que pagar por conta da greve em juízo?
Como todo o processo tem um certo risco. Cada juiz interpreta de uma forma. Minha orientação para evitar o pior, para evitar que depois se ingresse com uma ação e o juiz negue esse direito, que é a minoria dos juízes que estão agindo dessa forma, pague da forma como o fornecedor impor, com as multas, e depois o advogado irá requerer a devolução desse valor em dobro, com juros e correção monetária lá na frente, quando efetivamente ele tiver de volta esse dinheiro de uma forma duplicada, com juros e correção monetária. Então, minha orientação, de uma forma bem resumida, é que pague da forma como o fornecedor documente que para ele não fazer isso. Se ele, mesmo assim, impor que seja pago, para evitar uma restrição no Serasa, um efeito danoso maior. Então, pague do jeito que ele está impondo e procure os direitos, faça a reclamação no PROCON, perante um advogado, comunique seu advogado, ou vá no Pequenas Causas e ingresse sim com uma ação para que seja ressarcida em dobro do valor indevidamente cobrado. Daqui a pouco eu vou perguntar para o senhor, quando procurar um advogado, o que fazer, quanto tempo pode demorar, todos os documentos que a gente tem que separar, mas antes disso, a outra opção que o próprio Dr. Rafael indicou para a gente é procurar o PROCON. E agora a gente vai conversar ao vivo com a nossa repórter Wanderleia Farias, que está na sede do PROCON, na Barra Funda de São Paulo, e vai trazer orientações para nós sobre isso. Tudo bem, Wanderleia? Muito boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Olá, pessoal de casa. Pois é, Jaqueline, este é um mês bastante complicado para milhares de brasileiros. Os bancários estão em greves, a grande maioria dos funcionários dos Correios está de braços cruzados. Segundo a empresa dos Correios, mais de 140 milhões de correspondências e encomendas deixaram de ser entregues. Os bancários também reclamam de prejuízos, mas, pelo jeito, quem vai arcar com os custos de todas essas mobilizações parece que é o consumidor. Eu estou no PROCON de São Paulo, vou falar com a Renata Reis, que é especialista em direito do consumidor. Renata, boa tarde. Boa tarde. Renata, milhares de correspondências deixaram de ser entregues, entre elas contas de água, luz, telefone. Muita gente vai pagar essas contas com juros. E o consumidor vai ter que arcar com esse prejuízo? Veja, o consumidor que entrar em contato com o seu credor, a concessionária de água, de luz, de energia, o boleto bancário para pagamento do financiamento do veículo, do cartão de crédito, se ele fizer isso de forma antecipada, de forma prévia, de preferência, no mínimo uma semana antes da data em que deveria efetuar o pagamento, e solicitar essa segunda forma de pagamento, se ela não for disponibilizada e o consumidor conseguir comprovar que solicitou, esse consumidor não vai efetuar o pagamento de juros, de encargos. Mas é muito importante que ele comprove que fez essa solicitação. Por exemplo, se a gente for verificar um serviço regulado, por exemplo, energia elétrica, luz, telefônica, serviços bancários, são serviços regulados onde toda a solicitação que o consumidor realizar, ele pode efetuar por telefone. Então, ele pode solicitar essa segunda forma de pagamento, o envio do seu boleto via internet, via fax, ou o número, por exemplo, do código de barras para efetuar o pagamento. Essa solicitação tem que ser feita por telefone e o consumidor solicita um protocolo em tempo hábil, com a fixação, olha, esse protocolo foi cedido nessa data, com tantos dias de antecedência do pagamento da conta. Se não for encaminhado, ou se esse pedido já não for atendido, ele deve comparecer a um órgão de defesa do consumidor para efetuar a reclamação, solicitando essa segunda forma, e se mesmo assim ela não for atendida, o consumidor não vai efetuar o pagamento dessa obrigação, da conta de luz, da conta do telefone, da conta do financiamento com juros. Mas ele tem que tomar essa providência, ele tem que solicitar essa segunda forma junto ao credor. É muito importante também a gente fixar serviços não regulados, por exemplo, como a mensalidade escolar, um serviço de prestação, um serviço específico que o consumidor contratou, o pagamento parcelado de um produto, por exemplo, junto ao próprio lojista, junto ao próprio estabelecimento comercial, onde o estabelecimento também não vai conseguir encaminhar para o consumidor esse boleto em tempo hábil. Então, o que ele deve fazer? Entrar em contato com o fornecedor e esse credor fornecedor tem que disponibilizar uma outra forma de pagamento, como, por exemplo, depósito bancário. Mas cuidado! Quando o credor ofertar uma segunda forma de pagamento da dívida, por exemplo, depósito bancário, onde o consumidor pode ir até a agência, efetuar o depósito através do envelope, sem a necessidade de se dirigir ao caixa. É o famoso depósito identificado.
Isso. Ele deve sempre fazer esse depósito em favor do credor, em favor da empresa para a qual ele deve. Nunca aceite a indicação de contas de terceiros, de funcionários da empresa. O consumidor deve comprovar que pagou, fez o depósito para a empresa, porque depois de posse desse comprovante, que ele vai fazer o depósito antes do vencimento, até o vencimento, ele pode aí sim exigir que a empresa dê baixa no sistema ou na contabilidade, comprovando que houve o pagamento daquela obrigação. Então, muito cuidado com essa forma, ou até mesmo quando, por exemplo, a empresa indicar um estabelecimento, uma unidade, uma filial mais próxima da sua residência. Comparecendo ao estabelecimento, efetuando o pagamento, exija também um recibo em papel timbrado da empresa, indicando que prestação foi paga, ou que tipo de obrigação foi ali paga naquele momento, naquele local. Renata, e em relação às pessoas que moram no interior, que não têm acesso à internet, que geralmente tem muitas cidades que nem a agência bancária tem, que geralmente eles fazem tudo nos correios, qual é a orientação para essas pessoas? Especificamente para essas que moram no interior e que têm essas dificuldades? Existe também outra forma, por exemplo, geralmente quando qualquer empresa contrata um serviço de cobrança para envio de boleto, duplicata, geralmente há a possibilidade de pagamento em um correspondente bancário. O que é o correspondente bancário? Hoje são estabelecimentos que não são bancos, como por exemplo farmácia, supermercado, até padaria às vezes está apta a aceitar realmente o pagamento de contas. Pode haver limite, valor máximo para receber. Mas é muito importante que o consumidor verifique junto à empresa se existe essa possibilidade de utilização de um outro estabelecimento que não o banco para efetuar o pagamento. Normalmente a casa lotérica também aceita, mas mesmo nesse sentido a empresa tem que garantir uma forma para que o consumidor efetue o pagamento, nem que seja depois, sem juros, sem cargos. O importante é que ele comprove na cidadezinha que ele procurou o credor e tentou realmente obter essa segunda forma de pagamento. Vamos falar agora sobre a questão dos bancos. Os bancos entraram em greve no último dia 27, já faz bastante tempo. Tem gente que está reclamando que está sem o cartão, que perdeu, que o cartão de chave eletrônica não chegou a tempo e essas pessoas não estão conseguindo acessar suas contas. E aí, o que é que elas devem fazer? Existem situações, por exemplo, onde, numa situação normal, o consumidor às vezes é orientado a procurar a própria agência onde ele tem conta. Já vimos situações em que a agência em que o consumidor deveria procurar o serviço aderiu ao movimento grevista. Então, nesses casos, a empresa tem que indicar uma outra agência mais próxima da residência do consumidor, que possa prestar o mesmo serviço, como, por exemplo, o bloqueio de um cartão que foi objeto de perda, de furto, de extravio, uma forma para que ele possa movimentar a conta. O fato é que o consumidor não pode sofrer nenhum ônus com essa movimentação grevista, com a paralisação das agências. O importante é buscar informação, seja nas empresas, credoras ou mesmo nos órgãos de defesa do consumidor. Sem dúvida, o consumidor que tenha uma outra situação que a gente não consiga abordar aqui, é muito importante que ele procure o credor para verificar e se ele não receber informação, também procurar um órgão de defesa do consumidor para que a gente possa avaliar e verificar qual a melhor forma que o consumidor pode cumprir aí o pagamento da sua obrigação sem sofrer o ônus dos encargos, dos juros, das multas. E a movimentação aqui nesses dias tem sido grande? Tem muitos consumidores com dúvidas. Agora, o que a gente quer ressaltar é essa necessidade do consumidor procurar o credor de forma prévia. É impossível atender o consumidor que no dia do vencimento realmente já verificou que o boleto não chegou e não tomou nenhuma providência. Não é possível ajudar esse consumidor. Se ele comprovar que ele procurou o primeiro credor, tem um protocolo, tem um comprovante, troca de e-mails são válidas, um fax que ele encaminhou, uma carta solicitando uma segunda forma de pagamento que ele protocolou no estabelecimento, isso sim vai ajudar e nós vamos poder atender esse consumidor, auxiliá-lo no não pagamento de juros, já que ele comprova que procurou de forma prévia, em tempo hábil, o credor para efetuar o pagamento. Obrigada, Renata. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Foi um prazer. Bom, Jaqueline, é o seguinte, olha, os bancários eles pedem aumento salarial de 12,8%, os bancos ofereceram 8%. E já os funcionários dos Correios começaram a greve, reivindicando reposição de 7,16%. É com você, Jaqueline.
Muito obrigada, Vanderleia. Você estava vendo aí, você está vendo aí o endereço da sede do Procon e você também tem o site que a gente viu agora há pouco, que é o www.procon.sp.gov.br, que você pode entrar para esclarecer as suas dúvidas. Daqui a pouquinho eu vou continuar a nossa conversa. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios, eu estava conversando, interrompi a conversa com ele. O doutor Rafael Ferracioli, que é advogado, está conversando conosco exatamente sobre